Frei Diego, para a pessoa que de repente está pensando em ler São João da Cruz, de que maneira o senhor indica que ela possa ter acesso inicialmente às obras dele? Isso, olha, então vamos lá. Normalmente as pessoas começam lendo errado, tá? João da Cruz. Por quê? Porque aqui no Brasil, eu lembro dos primeiros livros que chegaram foram Noite Escura. Deve ser praticamente o último livro a ler. Depois. Mas talvez seja mais famosa, pessoas... né? Engraçado, né? Por causa do nome, é mais atraente, é mais comercial, Noite Escura e tal. Então você se identifica, né? E você faz um marketing ali em cima da palavra Noite Escura, você já consegue alguma coisa, né? Porém, João da Cruz, ele tem uma diferença entre os outros santos carmelitas, que são as doutoras, Teresa e Teresinha. Elas escreveram, por pedido de diretores espirituais, a biografia delas, a autobiografia. Então, Santa Teresa escreve o livro da vida e Fundações, que conta a história dela. Quando você lê Santa Teresa, você sabe com quem você está lidando, porque você conhece a vida dela. Santa Teresinha, ela escreve o manuscrito A, B e C, História de uma Alma. Quando você lê Santa Teresinha, você começa por ali. Então você começa pela vida dela. Tá? Entendi o que o senhor quer João dizer. da Cruz não tem escrito pessoal, ele não escreveu sobre ele. Então não tem a vida de João da Cruz. Só tem tem 2 pequenos livros, Doutor Tudo ou Nada, no Brasil, e outro que é A Vida de João da Cruz, de um Frei Crisógono de Jesus. Eu tenho vontade de escrever uma biografia para ajudar as pessoas justamente a ler João da Cruz. Faça isso, Frei. Porque Faça isso. você lê João da Cruz sem conhecer a vida dele, você já perdeu um monte. Porque você vai achar que ele é uma seta radical que come pedra e cinza o tempo todo para poder se mortificar. João da Cruz... Ele não chegou a pensar em ir com a Ordem de São Bruno? Pensou. Ele pensou, Pensou. né? Quando ele quis sair dos carmelitas... Cartucho? Não. Quando Cartuchos. ele pensou sair dos carmelitas, antes de encontrar Santa Teresa, ele queria ser cartucho. Porque ele queria algo mais radical. Né? E não há mais nada radical na igreja, talvez, que os cartuchos? Que os cartuchos. Do ponto de vista da vida monástica, provavelmente. A mãe dele era muito pobre, e aí teve um senhor, um benfeitor, que quis ajudá-lo, mas queria que ele entrasse numa ordem renomada. Como ele ajudava num hospital chamado Hospital da Conceição, ali em Medina del Campo, ele prestava serviço. Então ele ia para a escola de manhã, escola da doutrina com os jesuítas. Então os jesuítas queriam que eles fossem jesuítas. Exato. O reitor desse hospital da Conceição queria que ele fosse capelão e ele que escolheu ser carmelita, ele teve que fugir. Porque ele era muito bom aluno nas artes, na retórica, no latim, ele era excepcional. No trabalho manual, João da Cruz tentou ser carpinteiro, pintor, uma série de coisas. Nada deu certo. O irmão dele, Francisco, falou assim, ele não tinha habilidade com as mãos. E no hospital, ele era ajudante do enfermeiro. Ele dá gás, dá isso, dá aquilo. Ele ajudava. E ele tinha uma outra função, que era mendigar na rua para ajudar o hospital. Então, eu acho lindo isso. Por isso que tem que conhecer a história de João da Cruz. Por quê? Ele era pobre, eles migraram para Medina del Campo. Por quê? Porque Medina del Campo já tinha Bolsa Família naquela época. A gente acha que Bolsa Família é coisa nova, é nada. Medina del Campo já era estruturado. No século XVI já tinha uma ajuda para as famílias pobres. E já tinha a Escola dos Órfãos, que foi a primeira que ele entrou. Ele foi alfabetizado com 9 anos. Ele entrou na Escola dos Órfãos e depois passou para a Escola da Doutrina, que era dos jesuítas. Então ali, a mãe dele já tinha ajuda e ele mendigava na rua, depois de ter ajudado no hospital, para ajudar os pobres. E eu falo assim, aí que João da Cruz é incrível, porque ele é pobre, que tem coragem de mendigar para ajudar os outros. Então ele é um pobre que ajuda quem é mais pobre que ele. Falo assim, uma pessoa dessa, a vida dela tem que ser conhecida, porque senão você interpreta tudo errado a vida deles. João da Cruz era aquele frei que sexta-feira é jejum, mas se tem um irmão doente, ele falava assim, Fernando, vai lá, descobre o que aquele irmão gosta e me fala. Aí o irmão vinha, ele gosta de arroz, feijão, batata frita e bife. Ele ia na cozinha e preparava e fazia uma surpresa pro irmão. Você entende? Ele era desse nível de delicadeza, de cuidado. Né? Então você lê os escritos dele, sem conhecer a vida dele, primeiro que ele não é um pobre vítima da sociedade, ele não é um pobre vítima da pobreza, ele é cheio de esperança, cheio de alegria, um jovem brincalhão, uma vida de oração. A mãe dele, descobri esses tempos atrás, numa pesquisa, que a mãe dele e o irmão Francisco, que o pai já tinha morrido, eles batizaram não sei quantas crianças em Medina del Campo. Por quê? Porque eles tinham preocupação em evangelizar. Isso é uma família que não parava neles. É uma coisa de louco a vida deles. É uma coisa de louco. Mas qual o livro? O livro. Por onde? Por onde a gente Vamos entra? lá. Existe para você chegar num lugar, você tem que saber o destino. Né?
Então, com o João da Cruz é assim. Você não conhece a vida dele? Qual é o seu destino? O destino é a união com Deus. Então vai lhe chamar Viva de Amor. Ou Cântico Espiritual. Ok, Porque então, ali ele já fala da união com Deus. Então isso é um início. Isso é o início. Tá. Você tem que ler por aí. Só que é o fim da vida espiritual. Você vai falar assim, mas Frei, é o livro que conta já a união com Deus. Para você chegar até lá, não importa. Leia onde você quer chegar. Porque senão você vai absolutizar o caminho. Que são as páginas ascéticas da vida espiritual. É o que muitas pessoas fazem e é onde as pessoas desistem da leitura de João da Cruz. Porque é uma leitura... Primeiro que a nossa tradução é antiga. São João da Cruz já é difícil. E assim, é cansativo. Porque tem hora que ele fala e ele explica umas coisas com os termos de filosofia que nem todo mundo entende. Então você cansa. Você cansa de ler. Tem assim, não dá, não vou nunca chegar lá. Mas você não sabe nem onde você vai chegar. Se você começa a ler Subida do Monte ou Noite Escura, já era, você se perde. Então você tem que ler Chama Viva de Amor, porque é isso aqui o objetivo de São João da Cruz. Ou Cântico Espiritual, porque ele chega até o matrimônio no Cântico Espiritual também. E depois você lê Subida do Monte Carmelo. E depois Noite Escura. Por quê? Porque Subida do Monte Carmelo é uma primeira parte da vida espiritual, que se chama vida ativa. Então ele trata da noite escura ativa, dos sentidos e do espírito. agora, Frei, para seguir a lógica do que o senhor está falando, talvez seria interessante, antes de entrar em São João da Cruz, ler uma biografia. É uma biografia, é a melhor coisa. Isso que E eu aí ia o senhor falar. deve colaborar Qual com é a essa que o senhor quer biografia? fazer. Isso. Tem uma que o senhor indicar. Eu li uma no noviciado, acho que foi essa que o senhor... É a vida de São João da Cruz, que é de Crisógono de Jesus. Essa é muito boa. É incrível. Tem também o Doutor Tudonado, que é mais simples, mas é boa para você já mergulhar um pouco na história dele. Mas é mais simples, Doutor Tudonado, do Pedro Paulo Berardino. Né? Então, Vale a pena. uma biografia. Tá? Uma biografia, depois Chama Viva de Amor ou Cântico Espiritual, aí volta para Subida do Monte Carmelo e depois Noite Escura. Porque tem que entender que na vida espiritual tem a parte ativa, onde eu faço as coisas para agradar a Deus, podemos dizer assim. Então eu vou me penitenciar, vou fazer jejum, fazer rosário na madrugada com o Frei Gilson, eu vou deixar de comer, tomar Coca-Cola na quaresma, sou eu que escolho. Noite ativa. Eu procuro mortificar meus sentidos, eu procuro mortificar minha inteligência. Por exemplo, vou ler o Catecismo da Igreja, vou ler a Bíblia por inteiro, eu vou ler um livro difícil. Isso é noite ativa para a inteligência. É a noite ativa dos sentidos e do espírito, entende? A noite passiva dos sentidos e do espírito já não cabe mais a nós. É Deus que nos coloca nessa situação, já é graça. E aí é o livro Noite Escura. Que Entende? coisa bonita. Isso é muito importante. É como Santa Teresa, até as terceiras moradas, noite ativa do sentido e do espírito. Sou eu que guio a vida espiritual. Por isso que muitas almas querem parar na terceira morada, que é onde você se organizou. Eu tenho tal disciplina, eu acordo de manhã, eu rezo o rosário, depois eu vou para o trabalho, depois eu chego, eu janto, eu vou para a academia, eu consigo passar na missa. Sabe aquela pessoa que se instalou numa disciplina e está maravilhado com a vida espiritual dela e ama falar da vida espiritual dela e gosta da vida e no mero... hoje eu não rezei o terço, eu vou confessar desesperado. Padre, eu não rezei o terço e aquela coisa toda. É a alma da terceira morada, que ela gosta do que ela faz para Deus. E ela não quer deixar o controle da vida espiritual para deixar Deus guiar. E é o momento de deixar alguns escrúpulos também, né? Também, Momento, que é outra coisa difícil, né?